talvez essa tenha sido uma das atuações mais vergonhosas da temporada. O Liverpool perdeu para o PSG de 2-0, por 2-0, e eu acho que chegou o momento de demitir o Slot. Eu acho que hoje foi um jogo que ficou bem claro que a tática do Liverpool tá muito mal feita, tá muito mal organizada. Parece que os jogadores não acreditam mais tanto na tática, tanto o treinador. Eu acho que eu tenho impressão de que o trato dele também com os jogadores já tá bem desgastado, que talvez eles não sei se não escutam tanto ele mais, ou não tem aquela, sabe, aquela admiração por ele. Um exemplo claro disso é o Salah, que por mais que não esteja vivendo uma temporada boa tecnicamente, é um jogador que já demonstrou sua insatisfação com o Arne Slot algumas vezes, inclusive no final do ano passado, que ele ameaçou até sair do Liverpool. Então, a gente vê que é um técnico que cada vez mais perde o prestígio dentro do elenco e cada vez mais toma decisões erradas. Eu acho que uma das decisões que ele vem tomando recorrentemente, até, que é a utilização do Gakpo. Eu entendo que o Gakpo já fez uma temporada passada boa, já teve seus bons momentos pelo Liverpool. Claro, eu acho que, por exemplo, a temporada passada ele conseguiu dar um ritmo, ele conseguiu jogar bem, mas com certeza não era um dos craques do time, não era um dos jogadores que mais decidiam os jogos. E o Arne Slot cada vez mais insiste em colocar ele. Por exemplo, hoje, tem uma mudança, se não me engano, foi quádrupla, que ele acabou colocando ele em campo e o Gakpo, mais uma vez, não conseguiu dar essa resposta ao torcedor. Eu entendo que as opções, muitas vezes, do banco do Liverpool não são as opções mais, eh, que talvez mudariam o jogo completamente. Eu acho que, por exemplo, o Chiesa poderia ter tido mais oportunidades, porque ele é um jogador que inflama muito, ele é um jogador que sempre que entra ele tenta brigar pelas bolas, ele é um jogador que tem esse ímpeto, sabe, ele tem essa raça. Ou até o Inigo Moura, eu acho que o Inigo Moura já mostrou das vezes que ele jogou também, que ele pode ser um jogador diferente, que claro que ele tá muito novo, mas que, sabe, ele pode ter a oportunidade em grandes palcos também, como foi hoje. Mas eu acho que, assim, no geral, o time estava um pouco confuso, um pouco desconexo. E, assim, foi um time que agrediu um pouco o PSG, não conseguiu chegar muitas vezes, não conseguiu ter uma transição tão legal, perdia muitas vezes a bola quando recuperava, não se defendia da melhor forma. Eu acho que, por exemplo, o segundo gol do Kvara foi uma coisa assim que ele passou com facilidade pelos defensores do Liverpool. E até o primeiro gol que o Konaté acaba errando o bote e acaba resultando no gol do Doué, que aliás foi um bonito gol. Claro que teve o desvio ali no Van Dijk, mas não deixe de tirar o mérito do atacante do PSG. E mais uma vez o Arne Slot se mostra um pouco confuso nas ideias. Eu acho que as substituições não surtiram efeito. Na verdade, eu acho que até pioraram o time. Eu acho que, por exemplo, a saída do Wirtz em um jogo desses, por mais que você entenda que tem uma sequência importante na temporada e que o time esteja brigando por uma vaga na Champions, eu acho que tirar o Wirtz numa situação como essa é uma coisa assim que, sabe, não faz muito sentido. Por mais que hoje ninguém ofensivamente tenha feito um jogo, é, assim, um jogo espetacular, sabe? Um jogo realmente bom. Alguns tiveram uns bons momentos, tipo o Wirtz com aquela bola pro Frimpong, ou o próprio Ekitike, que teve aquele passe de calcanhar, ou, sabe? Tentaram criar alguma coisa, mas eu acho que, além do Liverpool estar uma bagunça, o PSG é muito bem treinado, tá? Eu acho que, inclusive, é um dos favoritos para levar esse Champions, junto com o Bayern de Munique. A gente vê que eles têm uma consistência muito interessante defensiva. Uma coisa que, por exemplo, eu achei muito interessante,
que o Nuno Mendes, no final do primeiro tempo, ele estava sentindo um pouco, ele estava até com uma cara que ia sair do jogo, mas ele acabou continuando e ele conseguiu, sabe, dar sequência e mesmo assim o Liverpool não criou nenhuma chance clara, sabe, naquele setor do campo. Claro que houveram algumas investidas que deram relativamente certo com o Frimpong ali, porque até ele é um jogador com muita velocidade, é um jogador que conseguiu chegar ali para a linha de fundo para fazer um cruzamento ou coisa do tipo, mas de fato o PSG não teve um erro mesmo, sabe? Não deixou o Liverpool evoluir esse jogo. E, ao mesmo tempo, a zaga inteira foi bem. Eu lembro até de um lance do Wirtz, que o Wirtz tentou cruzar 2 vezes. Tentou cruzar, o Pátio bateu, tentou cruzar de novo, o Pátio bateu de novo. E do Marquinhos também nem se fala. Teve uma oportunidade que o Ekitike podia sair, assim, de frente com o gol e ele, sabe, ele desarmou o Ekitike numa tranquilidade, numa calma, numa experiência que ele tem, sabe? E, assim, eu acho que o meio-campo ele fez um trabalho importante também para dar essa consistência. Eu acho que o meio-campo do PSG, claro, muito interessante, por mais que não tivesse com o Fabian Ruiz hoje. O Zaire fez um bom jogo, ao mesmo tempo que o Vitinha também fez um bom jogo, e o João Neves também. Mas, assim, não foram jogadores que tiveram tantos destaques, porque acabou que eles não entre aspas, né? Porque acabou que eles não fizeram nenhum gol, não deram. Se eu não me engano, não deram assistência. Mas assim, foi um meio-campo muito sólido e o ataque nem se fala. O Doué jogou muita bola. O que ele jogou hoje foi, sabe, inacreditável. O Dembélé perdeu algumas chances, mas também foi muito bem. E para mim o melhor do time foi o Kvaratskhelia, que eu acho que o Kvaratskhelia é um jogador diferenciado. Para mim, inclusive, eu acho que, assim, na minha opinião, é o melhor jogador desse trio de ataque, por mais que o Dembélé tenha a melhor do mundo, por mais que o Doué tenha uma expectativa muito grande em relação ao Doué, ele joga muita bola. Mas para mim o Kvara é um jogador um pouco mais completo, sabe? Eu acho que ofensivamente ele deu muito trabalho. Fez um golaço, marcou um golaço e ainda, sabe, tem um trabalho defensivo absurdo. Eu acho que, inclusive, o Kvara nesse time do Liverpool, eu acho que seria uma excelente opção, por conta, por exemplo, das saída do Luiz Dias. E, cara, foi um time. O PSG foi um time que eu não consigo citar um jogador do PSG que não foi bem, sabe? Talvez ali o que eu consigo falar é que o Safonov saiu de uma maneira meio estabanada algumas horas. Por exemplo, teve uma cabeçada que até estava que o Ekitike estava impedido, que ele poderia ter chegado na frente do gol e ele saiu meio estabanado, não conseguiu tirar muito bem. Mas o PSG, claro, muito bem treinado pelo Luiz Henrique. O Luiz Henrique deu um baile tático no Arne Slot. E é esperar os próximos capítulos desse confronto. Eu acho que, se continuar assim, o PSG tá com uma classificação muito bem encaminhada. Pode até não vencer em Anfield, em Anfield. Claro que em Anfield tudo pode acontecer. Pode ser que o Liverpool tenha uma virada sensacional, mas eu acho que esse Liverpool ele tá muito dependente do brilhantismo. E um time como o PSG, ele assim não costuma deixar apenas um brilhantismo fazer a diferença. É um time coletivamente muito compacto, sabe? É um time que não deixa muitos espaços para o adversário. Então, por mais que a gente possa ter um dia bom do Wirtz, um dia bom do Ekitike, um dia bom do próprio Salah, que hoje ficou no banco, eu acho que o PSG não vai deixar escapar essa vantagem. E eu acho que até, assim, se eu fosse diretor do Liverpool, eu até teria feito isso antes, mas eu faria especialmente agora, que é a demissão do Arne Slot. Eu acho que o trabalho evoluiu e me dá até uma certa impressão que ele conseguiu a Premier League da temporada passada. Claro, teve muitos méritos. Ele conseguiu, por exemplo, essa evolução do Szoboszlai no Liverpool. Ele conseguiu a evolução do Gravenberch, que vinha sendo um jogador um pouco inconstante com o Klopp. Mas ele conseguiu estabelecer o Gravenberch no time titular e fazer ele ser um volante que ele é hoje, que é um grande volante do futebol mundial. Mas dá a impressão... Eu tenho que ver isso direitinho, talvez eu faça um vídeo disso,
mas dá a impressão que é aquela coisa meio de, tipo, seguir com a maré, de, nossa, assim, ainda mais que o time ficou fechado, que o time não recebeu muitos reforços na temporada passada, que no caso veio só o Chiesa. Então, parece que foi mais tipo, uma continuidade do trabalho do que realmente ele começar um ciclo. Claro que ele tem um estilo parecido, relativamente parecido com o Klopp, né? Pelo menos na teoria. Hoje em dia, claramente, o time não tem nada a ver, mas assim, ele conseguiu a Premier League muito, eu acho que muito por conta dessa base, sabe? E, cara, agora é esperar. Por mim, eu já demitiria o Arne Slot agora para tentar meio que reverter a situação. Que nem eu falei, eu acho que o trato com os jogadores não tá da mesma forma, eu acho que eles não estão na mesma página, eles não estão conseguindo se entender tão bem quanto eles entendiam antes. E, cara, por mim, assim, tem dois nomes para mim, que é o Xabi Alonso, que, sinceramente, eu acho que o Xabi Alonso, ele merecia começar uma temporada pelo Liverpool, porque é um técnico que tem suas próprias ideias e tem um jogo que, claro, tem sua certa semelhança com o Slot, mas é um jogo um pouco diferente, sabe? É uma pegada um pouco diferente. E por mim, eu acho que o nome assim ideal para acabar a temporada, claro, o Xabi Alonso poderia vir, poderia fazer um grande trabalho, mas eu acho que ele merecia uma temporada completa. Mas eu acho que eu apostaria no Gerrard. Eu sei que o Gerrard não teve um bom trabalho na Arábia. Eu sei que o Gerrard, ele não teve um bom trabalho, principalmente no final de Aston Villa, que ele não foi tão bem. Mas, cara, se não arriscar no Xabi Alonso, eu acho que. Assim, esperar o Xabi Alonso para a próxima temporada, eu acho que ele pode ser um nome válido. Eu não sei também quem teria no mercado disponível para o Liverpool conseguir hoje segurar essa vaga na Champions, mas assim, o Gerrard é muito identificado com o Liverpool, já conhece muito o clube, talvez até faça alguns ajustes táticos, mas é um cara que tem uma liderança muito forte e é um ídolo, então eu acho que poderia ser uma boa até o final da temporada, mas assim, esperamos os próximos capítulos. Eu, sinceramente, conhecendo como eu conheço a diretoria do Liverpool, né? Ainda mais esses episódios que a gente tá vendo. Não acho que o Arne Slot vai sair agora. Eu acho que eles vão esperar pelo menos até o segundo jogo e ver se ele vai ser eliminado e aí talvez descontinue esse trabalho. Mas assim, vamos esperar. Para mim, o PSG hoje foi avassalador, foi um time muito melhor, muito mais dominante e provavelmente vai conseguir essa vaga para as semifinais. Agora eu quero saber a sua opinião, quero que você deixe aqui nos comentários, quero que você também siga todas as nossas redes sociais, que siga o Conversa Fute. Eu também tenho uma conta sobre futebol brasileiro, se você quiser seguir também, ficarei muito grato, muito agradecido. E se você me ouviu até aqui, muito obrigado. É, Eu espero poder ter mais esse contato com vocês. Eu acho que muitas vezes eu faço vídeos curtos e eu sei que as estratégias de vídeos curtos são mais dinâmicas, e às vezes eu acho que eu não consigo ter esse papo mais técnico, sabe? Um papo mais demorado com vocês. Mas enfim, agradeço muito a presença de vocês. Tamo junto sempre. E, sabe, não deixe de comentar, não deixe de dar sua opinião, não deixe de dar o like também e de se inscrever no canal, de seguir o canal nas redes sociais. E tamo junto sempre, rapaziada. Brigadão e valeu e falou pra vocês.